Bom dia para todos. Hoje está uma manhã maravilhosa. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal. O assunto vai ser por que, não sei se vocês já pararam para pensar, por que determinadas dores no corpo elas aparecem do nada. Por exemplo, quando nós estamos andando na rua, aí você anda normal, tá tudo tranquilo. Aí do nada você sente uma agulhada no pé, uma dor na mão, uma dor do nada, aparecendo tudo assim do nada, nas costas ou do pescoço, uma dor de cabeça que não tinha, e do nada aparece. Por que será que essas coisas acontecem? Sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, para iniciar, e para entendermos esse assunto, por que essas dores aparecem, para iniciar, nós vamos ver em um desses livros meus um assunto muito interessante. Existe um homem que o nome dele é Spizona. Ele é um filósofo que viveu no ano aproximadamente 1600 e alguma coisa. Então, esse Spizona, como filósofo, ele fez um pronunciamento muito interessante que faz a gente pensar realmente. Olha o que ele disse. Ele falou assim: o que conta é a pergunta de Spizona. Ele disse: o que o corpo faz? E assim ele expõe uma das questões mais fundamentais em toda a sua filosofia, dizendo que a única questão é que nem sabemos do que o nosso corpo é capaz. Tagarelamos sobre a alma e a mente e ainda não sabemos o que o corpo pode fazer. Olha que coisa incrível. Por que essa informação é importante? Porque nós temos exatamente essa tendência. Nós sabemos sobre vários outros assuntos que não são tão relevantes. Nós corremos atrás de todo tipo de conhecimento, só que sobre nós mesmos nós não nos esforçamos a descobrir. Por que o nosso corpo, como que ele funciona, qual o propósito dele, por que ele foi criado, qual vai ser o fim dele, dependendo se eu cuido dele ou não. Então, existe várias, para ajudar nós a entendermos um pouco a respeito do poder do nosso corpo, que nem esse filósofo ele falou. Nós temos que parar de nos concentrar em coisas que não têm importância e ir atrás a respeito de coisas que têm mais valor. E se eu não quiser ficar na cama doente a vida toda, eu preciso estudar sobre mim mesmo. E não só estudar, mas eu tenho que fazer modificações na minha vida. Se essas modificações se realizarem, eu nunca vou pegar a doença. Quer dizer, nunca no sentido de, não é só porque nós estamos cuidando do nosso corpo que de uma vez, de uma hora ou outra, vai acontecer alguns probleminhas de saúde. Só que nem eu estava conversando com um profissional de saúde extremamente importante mundialmente. E certa vez ele nessa conversa que eu estava tendo com ele falou claramente assim: se todas as pessoas cuidarem do seu corpo devidamente, isso não significa que problemas de saúde não vai acontecer novamente. Só que ele deixou bem claro uma coisa, olha que coisa importante. Só que
Se acontecer algum problema de saúde novamente, vai ser muito mais insignificante do que se a pessoa não tivesse cuidando do corpo. Isso é muito importante sabermos. Então, se eu cuidar do meu corpo, pode vir algum problema, alguma dor, só que aquela dor, ela só está vindo com o propósito de que você simplesmente tenha condições de corrigir ela. Agora, se eu não cuido do meu corpo devidamente, aí vai vir uma pancada muito mais violenta. E é isso que nós temos que correr atrás, conhecer o nosso próprio corpo e cuidarmos dele para que essas pancadas violentas não aconteçam. Então, para que a gente comece a entender a causa dessas pancadas violentas, ou mesmo as pancadas mais suaves, que servem de alerta para nós, para que a gente se previna enquanto há tempo, eu quero compartilhar com vocês uma história. Existe uma mansão, o nome dessa mansão é chamada de a Mansão das Luzes Escuras. Por que que essa mansão ela é chamada de a Mansão das Luzes Escuras? É porque o próprio dono da mansão, ele era escuro, não de cor, mas o seu interior. A mente dele era muito escura, o coração dele era muito escuro, só que nessa escuridão toda, e ele sendo um homem extremamente rico e poderoso, com aquela mansão maravilhosa, a mente dele e o coração dele, em virtude da grande quantidade de dinheiro que ele tinha, o pensamento dele foi rapidamente assim: eu vou utilizar esse dinheiro em tudo que eu quiser comprar. Não importa o que seja, eu tendo o desejo, eu vou lá e compro. E ele fez isso, exatamente isso. Ele começou a comprar. Só que o interessante é que ele foi na mansão, tinha um porão enorme. E ele começou a comprar, e isso, só esse fato de comprar de uma forma descontrolada, mostra que ele já estava agindo sem sabedoria. Então ele começou a comprar e foi colocando isso no porão. Só que esse porão lotou. Ele lotou a tal ponto que começou nesse porão ninguém conseguia entrar lá adequadamente para poder limpar. Então começou a aparecer mofo, começou a aparecer aranha, ratos, baratas. Aí começou a se infestar. Só que em vez de ele corrigir o problema, ele não corrigiu. Ele começou a comprar mais ainda. Ele não aprendeu a mensagem. Então ele continuou comprando. Só que ele ia comprando e colocando dentro da mansão. Só que o porão já estava cheio. Aí ele começou a colocar no corredor do porão. Depois do corredor do porão, ele começou a colocar na cozinha, no banheiro, no quarto. Só que isso virou um problema, porque a mansão por fora era linda e maravilhosa. Só que com essa estupidez que ele fez, quando as pessoas iam visitar ele, elas se sentiam mal. Elas se sentiram muito mal, porque elas não a mansão na parte interna estava muito feia. Estava tudo desorganizado, estava tudo sujo, ratos andando dentro de uma mansão. Imagina uma mansão linda e maravilhosa se está com ratos andando em bichos pela parede, barata, aranha, lagartixa. Numa mansão, isso não é aceitável. Então, por incrível que pareça, por isso que esse exemplo dessa história dessa mansão
ela tem tudo a ver com o nosso corpo, com o nosso organismo. Da mesma forma que a mansão ela foi contaminada, nós também utilizamos, por falta de sabedoria, da mesma forma que esse homem fez na sua mansão, o mesmo problema com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é a nossa mansão. Tá? Dependendo do dono, se o dono da mansão, no meu caso, sou eu mesmo que cuido do meu corpo, não é outra pessoa, é só eu. Então, se eu for sábio, eu vou cuidar devidamente da minha mansão, que é o meu corpo. Só que tem situações que, ou seja, tem donos de mansão, ou seja, responsáveis por seu próprio corpo, que não são tão sábios. São que nem esse homem da mansão das luzes escuras. Então, olha que tem um outro livro que ele vai dar uma explicação muito interessante do porquê que nós pegamos todo tipo de doença no corpo. Olha só o que esse livro ele ensina. Ele fala assim, ó, todas as doenças, exceto naturalmente as de carência, têm uma só causa: sangue impuro. Olha que coisa interessante. A mesma coisa que aconteceu nessa mansão acontece com o nosso corpo. Se eu, por exemplo, não cuidar devidamente do meu corpo, ingerir coisas inadequadas, eu vou contaminar o meu sangue. Por que o sangue é tão importante? Porque o sangue, ele não, por exemplo, o coração, ele bate, dependendo da força que ele tiver, ele vai bater e mandar esse sangue para todo o nosso corpo. Só que, como que vai estar o meu sangue? Aqui no livro está bem claro, está falando assim que todas as doenças, exceto naturalmente a de carência, têm uma só causa: sangue impuro. Então, o que eu, como dono da minha mansão, o que eu estou fazendo? Será que eu estou deixando a minha mansão suja ou limpa? O que eu estou colocando dentro da minha mansão? Só que dependendo do que eu estiver colocando dentro da minha mansão, isso vai ajudar a entender nessa aula que eu estou dando agora, para que todos nós possamos entender se eu estou deixando meu sangue puro ou impuro. Só que se eu deixar ele impuro, esse sangue vai percorrer sobre todo o meu corpo, vai afetar o meu pulmão, vai afetar o meu estômago, vai afetar o meu cérebro. Tudo porque o sangue, se ele estiver impuro ou puro, por isso que é importante nós entendermos que dependendo do tipo de sangue que eu estou me esforçando como dono da minha mansão, manter limpo, eu vou ser muito abençoado com saúde. Se eu deixar o meu sangue impuro, sujo, aí vai acontecer a mesma coisa na mansão. Aí vai atrair doenças. Olha o que esse livro ele continua dizendo. Ele fala assim, que quando o sangue fica impuro, as defesas naturais lutam enquanto têm forças para lutar. E quando não podem mais, vem a decadência e a depressão. O mal então se manifesta na parte mais vulnerável. E o dito popular que existe é: a corda arrebenta no ponto mais fraco. Aqui se confirma. Então, olha a consequência grave.
Agora vocês vão entender por que aquelas dores que aparecem do nada, elas aparecem. Primeiro, porque a primeira coisa, que eu não cuidei da minha mansão devidamente. Quando eu não cuido da minha mansão devidamente, acontece a segunda coisa, que a imunidade ela começa a cair. Sobre a imunidade, eu dei uma aula em vídeos anteriores que vocês podem ver. Então elas vão cair. Quando elas caem, aí o corpo ou a sua mansão ela fica totalmente desprotegida. Aí é onde vai começar a surgir vários tipos de problemas graves. Agora, quais são algumas das coisas que nós ingerimos para dentro do corpo, que nós devemos corrigir isso e manter a nossa mansão limpa? Quais são essas coisas? Eu fiz algumas anotações aqui para ajudar vocês a entenderem quais são algumas das coisas que nós fazemos com que o nosso corpo fique sujo. E precisamos evitar enquanto nós temos tempo. E essas coisas são, primeiro, salgadinhos. Segundo, bolachas. Terceiro, refrigerante. Quarto, macarrão. Quinto, salsicha. Sexto, presunto. Sétimo, mortandela. Oitavo, linguiça. Nono, salgadinhos. Décimo, batata frita ou frituras em geral. Essas são algumas coisas que nós precisamos evitar. Não fazermos uso de forma alguma se nós não quisermos ficar numa cama no futuro doentes. O que eu normalmente aconselho as pessoas a fazerem é isso. Em vez de seguir toda essa lista, isso daqui é só um resumo de tipos de alimentos que nós não devemos fazer uso. Mas normalmente o que eu aconselho para as pessoas, em vez de seguir toda essa lista, todos nós precisamos nos concentrar em apenas duas coisas. O que nós precisamos nos concentrar só nessas duas. Se conseguirmos vencer ou fazer a correção alimentar dessas dois tipos de alimentos, a sua saúde vai ser outra coisa. Vai ser muito mais superior do que a pessoa está atualmente. E essas duas coisas que nós precisamos aprender e praticar em nossa vida, eu sei que é difícil, mas é necessário para o nosso próprio bem, é o açúcar e o trigo. Parem com essas duas coisinhas só, e vocês vão ver que até num período até de 15 dias, vocês vão ver uma mudança enorme na saúde de vocês. E isso é maravilhoso. Então, um aviso que esse livro dá, mais um, que é extremamente importante, quero compartilhar com vocês, é isso. O que nós podemos fazer para não ficarmos doentes? Olha que coisa interessante. Ele fala assim: mesmo outras afecções graves, agudas, como a pneumonia, a varíola, o tifo ou gastroenterite, não podem surgir sem encontrar um caminho preparado. Não podem tomar força no seu organismo numa pessoa cujas funções orgânicas estejam perfeitamente normais. Então, olha que coisa fantástica. Então, o que esse livro está querendo dizer? Lembrando, como eu já disse em outros vídeos, não importa a idade. Você pode ter 50, 60, 70, 80 anos. Não importa a idade. Se eu cuidar da minha mansão e manter ela limpa, não tem doença que vai te afetar. Não tem. Você sempre vai ser uma pessoa saudável,
Porque quem decide se você vai ficar doente ou não sou eu mesmo. Então, por mim, eu decidi não querer ficar doente. Então, eu espero que vocês também tenham o mesmo desejo. Só que lembrem bem daquilo que eu disse em outros vídeos. Se vocês quiserem, vocês podem voltar lá e ver de novo que existem leis que são leis fixas da natureza que nós precisamos obedecer elas. Quanto mais obedecermos, mais saúde teremos, porque a natureza é uma ordem perfeita. Ela obedece à lei do Criador e quer que a gente obedeça também. Se formos contra a lei da natureza, a consequência virá com certeza. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado. E lembrem de compartilhar e avisar as outras pessoas sobre essa importante informação. Muito obrigado, tenham um ótimo e maravilhoso dia e cuidem dessa mansão, porque o tempo nosso é limitado. Nós vamos terminar com a mansão limpa, para que possamos ressurgir num dia glorioso, feliz e saudável.